Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. E Clínica Doutor José Rosa, especializada em varizes. Sejam muito bem-vindos ao nosso Viver Bem. Hoje trazendo um tema especial para a mulherada, que tem várias curiosidades sobre as próteses mamárias. Então você vai ficar sabendo tudo sobre este assunto aqui no nosso programa. Contaremos com a participação, o auxílio de um cirurgião plástico. É isso mesmo, o doutor Leandro Debs, que vai esclarecer então todas as dúvidas hoje sobre as próteses mamárias. Bom dia, doutor. Satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia. Então, a satisfação é nossa. Um assunto que interessa muitas mulheres, né? Que desperta a curiosidade, tanto pelo lado da estética ou pelo lado da recuperação, da reconstrução. As próteses mamárias estão em alta e muita gente tem ido ao consultório em busca de seios perfeitos, né? Com certeza, é uma cirurgia bastante realizada e que proporciona resultados muito interessantes. Ela veio a somar o arsenal terapêutico da cirurgia plástica, proporcionando bons resultados. E quais são os motivos que levam tantas mulheres ao consultório em busca do implante de silicone? Como você disse, existem duas coisas importantes. Uma é a parte reconstrutiva e a outra a parte estética. Quando a gente pensa em cirurgia plástica, a gente pensa só na parte estética. Não, mas a cirurgia plástica é muito mais do que isso, né? E a reconstrutiva, por exemplo, é muito mais ampla do que a gente pensa, né? Muito mais ampla. Então, a cirurgia plástica estética, que a gente não divide, mas, digamos, então, um aumento de mama, isso proporciona um bem-estar muito grande à mulher. A mama representa a feminilidade, então a mulher vê a mama como sendo a diferença entre o homem e a mulher. Isso proporciona muito bem-estar, uma mama bonita na mulher. Decidir colocar a prótese, né, o implante de silicone, qual é o passo a passo? Qual é a primeira iniciativa, né, na hora de buscar um especialista? Quais são os exames? Como é que funciona esse passo a passo até o momento da cirurgia? Você disse um termo correto. O correto é implante mamário, né? Então, é como uma consulta onde você vai avaliar o primeiro que a pessoa deseja. Então, ela quer colocar uma prótese, sim. E aí você vai ter que examinar a paciente. É muito comum a pessoa chegar lá já falando, eu quero tal tamanho, quero tal modelo, tal formato, porque minha amiga colocou. Esse não é o correto. Eu acho que o mais importante é a avaliação. E essa avaliação a gente vai observar em relação à qualidade da pele, o tamanho da mama, o formato do tórax. E aí sim a gente decidir a realização da cirurgia. É só colocar uma prótese, vai ser necessário retirar a pele, não há necessidade de retirar a pele. Então, todas essas dúvidas são sanadas no momento inicial, na consulta. Decidindo fazer a cirurgia, nós vamos fazer os exames pré-operatórios. Então, nós vamos ver se a paciente tem condições de realizar essa cirurgia. Então, são exames de rotina de uma cirurgia, como exames de sangue, avaliação da mama, avaliação cardiológica. E aí vem o outro passo, que seria marcar a data da cirurgia. E aí, dar o seguimento a esse procedimento. Mas, apesar de toda cirurgia ter o seu risco, trata-se de uma cirurgia, digamos que, normal, né? Dentro das possibilidades comuns. Tudo na vida tem risco. Eu digo que até atravessar a rua tem risco. Mas tem riscos, algumas ruas são mais perigosas, tem mais risco. Então a cirurgia é isso. A cirurgia plástica, a cirurgia de mama, a cirurgia de vesícula, de apêndice, de cesárea, todas são procedimentos cirúrgicos. Então existem os riscos envolvidos ao procedimento. Existem ruas, né? Vamos fazer aquela comparação, ruas mais perigosas e ruas mais tranquilas. Então, essa avaliação pré-operatória, os exames, isso vai determinar o risco da cirurgia, né? E a gente tem que diminuir o máximo possível esses riscos. Então, isso a gente tem que envolver esses exames, essa avaliação, estrutura para diminuir os riscos de uma cirurgia. E essa popularidade, né, do implante de silicone tornou o Brasil líder no ranking de intervenções estéticas no mundo. Hoje estamos em segundo lugar pela busca do implante, né, do implante de silicone. Em primeiro lugar está a lipoaspiração. Então, muita gente realmente está interessada em mudar o visual, né? O brasileiro, ele é líder em relação à cirurgia plástica no mundo. Talvez pela capacidade que ele tem de se adaptar, de ter noção de como um todo, né? Então, o americano só foca na mama, ele só vê a mama como
o ponto principal da cirurgia, mas não. O brasileiro, então, realiza muita cirurgia na face, nariz, pálpebra, mama, abdômen, lipo. Isso nos propiciou, a qualidade dos resultados nos propiciou ser hoje o primeiro país líder, né, em relação à cirurgia plástica. A lipoaspiração ainda continua em primeiro lugar, ele ultrapassou a mama há pouco tempo, mas a qualidade dos resultados que a gente tem obtido, não só com a lipo, como a mama, nos propicia, então, estar em primeiro lugar. E estamos avançados no nosso país em relação à cirurgia plástica, já que há uma grande demanda aqui no Brasil? Como eu disse, a nossa qualidade é insuperável. A qualidade, o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica é a referência mundial, né? Então, nós temos excelentes profissionais. Digamos que os melhores profissionais, como um todo, da cirurgia plástica estão no Brasil. Alguns pontos específicos, então, existe o melhor cirurgião de face no mundo, que é americano, mas são pontos específicos. Como um conjunto, os melhores cirurgiões plásticos estão no Brasil. Eu tenho certeza, doutor, que das mais jovens, por exemplo, a busca é sempre pela questão estética, pela moda, que mudou bastante, né? O comportamento antes das mulheres era a busca por próteses maiores. De algum tempo para cá, a gente tem percebido que as próprias celebridades, muitas mulheres têm feito a troca por próteses menores. Mas vamos entender um pouquinho essa questão da estética. A gente colheu um depoimento de uma paciente, de uma mulher que resolveu aderir ao implante de silicone. E conta pra gente, então, o que mudou na vida dela na questão estética. Meu nome é Ianara, tenho 29 anos, sou advogada. Antes de eu colocar a prótese, eu era muito mais tímida, entrava e saía dos lugares, tentava não ser tão percebida, não ousava colocar as roupas, na hora de escolher a roupa, na hora de escolher uma roupa mais decotada, mais justa, eu tinha um temor maior. A ideia já vinha há alguns anos, né? Desde os meus 17, 18 anos eu pensava nisso e já conversava com a minha mãe a respeito. Meu pai era um pouco reticente, então até convencê-lo levou um pouco de tempo. Em 2008 me surgiu a ideia de novo, eu conversei com a minha mãe, eu tinha 20 ou 21 anos, conversei com a minha mãe e ela falou que ok, que conversaria com meu pai, que tentaria convencê-lo. E depois disso foi muito rápido. Nós fomos até o médico, fizemos a primeira consulta e logo depois ele marcou para 2 ou 3 meses após a cirurgia, eu fiz todos os exames e agora eu me sinto mais confiante, mais segura, mais poderosa. Eu fiz por vaidade mesmo. Era uma coisa que me incomodava e eu sabia que melhoraria muito depois do implante. Pós-silicone, você fica uma pessoa com certeza mais desinibida. Assim, eu sou o tipo de pessoa que nunca tive tanta vergonha do meu corpo. Mas eu senti a diferença depois que coloquei o silicone, que os meses passaram, de ter ficado mais desinibida em relação ao meu corpo. Eu conheço várias pessoas que colocaram e elas sempre falam a mesma coisa, que assim, que a segurança muda ao conversar com outras pessoas, ao escolher uma roupa para vestir, quando a gente senta em algum ambiente e se sente olhada, se sente admirada. Conheço várias mulheres que sempre chegam nesse lugar comum, que sempre dizem a mesma coisa, que é muito bom. Que as mulheres tenham dado mais preferência a ter um colo mais bonito, um colo mais cheio, até do que ter um bumbum. É muito mais fácil você ir para uma academia, você modificar o seu corpo, a parte inferior, inclusive glúteo, bumbum, do que a prótese, do que os seios. Então, elas preferem recorrer a um método mais rápido. O estilo de roupa é totalmente diferente. Muda tudo, muda as cores das roupas, o estilo da roupa. Troquei muito. Meu guarda-roupa é outro. Colocar uma roupa que preencha, assim, que fique preenchida pelo colo, é maravilhoso. A gente percebeu pelo depoimento da Vivian que nós temos muito que conversar ainda, né, doutor? Tamanhos, idade ideal, mas tudo isso fica para o nosso próximo bloco. Você de casa, não saia daí. Viver bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. E Clínica Doutor José Rosa, especializada em varizes.
Muito bem, voltamos com o nosso programa hoje falando sobre implantes de silicone nos seios. Há pouco falávamos sobre a questão dos tamanhos, né, doutor Leandro? Que é a guerra constante entre paciente e cirurgião. Por que as mulheres ainda entram nesse conflito dos tamanhos? O tamanho é realmente uma maior dúvida que existe na consulta, né? E a satisfação da paciente está muito relacionada ao tamanho. Não existe um tamanho que vai agradar a todas as pessoas. Ela fala, não quero grande nem pequeno. O que é grande e o que é pequeno? Então, essa conversa que nós temos que ter e é uma das partes que mais demora na consulta. Então, nós temos aqui uma grande variedade de tamanhos e esses moldes a gente utiliza para poder ter uma referência de tamanho do paciente. Tem que ter uma harmonia no corpo, O importante é a harmonia, não é uma mama grande, não é uma prótese grande. E a pessoa também relaciona o tamanho da prótese com o tamanho final da mama. Não, existe uma soma da mama da paciente mais a prótese que vai ser colocada. E é esse tamanho que é importante, essa soma. Então, às vezes, a gente pode usar uma prótese pequena e ter um resultado grande, se a pessoa já tem uma mama grande. E, às vezes, usar uma prótese muito grande e, no final, ter uma mama pequena. Então, é o conceito de prótese, ou implante, que é o correto, mais o tamanho da mama da paciente. Esse conjunto é que vai dar o resultado. Tudo depende da própria estrutura peitoral, né? Se é mais baixo, Formato se é mais de alto, tórax, se é tórax mais largo, justamente. mais estreito. Por isso que é difícil copiar da amiga. Ah, minha amiga colocou tal tamanho e ficou bonito. Isso não é o importante. O importante é o resultado final. Então, para que a gente possa decidir tamanho, a gente se baseia nessas referências, que são moldes, que são colocados sobre a mama da paciente, e isso vai determinar qual o tamanho ideal. Então, ela tem a oportunidade de colocar a mão, de experimentar e sentir qual que será o tamanho da mama dela depois da cirurgia de mama. E aí, depois de muita conversa, os dois entram em um acordo, né? Existe uma tendência, o início da utilização de próteses eram próteses muito pequenas. Depois foi popularizando e a pessoa queria implantes cada vez maiores, cada vez mamas mais grandes, mais chamativas. Hoje já está voltando a tendência. Então, até na Veja da semana passada, saiu sobre a redução do tamanho dos implantes a serem utilizados. Que a moda agora são mamas menores, mamas quase que pequenas, inclusive, né? E outro tema também bastante discutido é em relação ao formato das próteses. Ah, eu quero colocar tal formato ou tal formato. Isso também é importante ser decidido na consulta médica, né? Para a escolha do formato ideal para o tamanho do tórax, para o formato do tórax, propiciar um formato de mama bonito. Outro ponto interessante que temos aqui, que temos texturas diferentes, né, doutor? Aqui temos uma mais áspera, né? E temos ainda a lisa, que no começo usava-se muito a lisa, né? E passou a usar-se mais... A primeira prótese a ser utilizada é um gel, então isso aqui não é líquido, o que tem aqui dentro é uma gelatina, né? E esse gel revestido por uma película, no caso, inicialmente, a película lisa. Acontece que o implante mamário existe algumas complicações. A mais frequente é a chamada contratura capsular. Volta e meia na mídia você vê uma pessoa que teve evolução de uma contratura capsular. Então, esse revestimento liso é o revestimento que mais dá contratura capsular. Então, hoje ele é menos utilizado. A própria Valesca Popozuda da Fanqueira teve a contratura capsular, que cria-se uma cápsula em torno do implante e isso pode eventualmente dar algum tipo de agravo. Toda prótese, todo implante vai ser revestido com uma cicatriz. Acontece que em algumas pacientes, essa cicatriz pode começar a apertar a prótese, tornando ela um pouco mais dura, alterando o formato da prótese e podendo causar dor. Então, este é o momento de uma necessidade de troca de implante. Um assunto interessante, prótese tem data de validade? Não, mas também não existe prótese definitiva. Então, a gente pode afirmar, sim, que toda pessoa que tem um implante mamário pode ser necessário fazer uma reintervenção, fazer uma nova cirurgia. Mas isso é algo um pouco... é uma minoria, digamos. É uma minoria e não existe uma data. Isso pode ser daqui a 1 ano, 10, 15, 30, 50 anos. Mas um dia ela pode haver a necessidade de uma reintervenção cirúrgica. Ainda falando desses formatos, doutor, nós temos aqui no nosso plasma os formatos de próteses, né? A redonda, a cônica, a anatômica. Qual é a diferença? Como que é definido isso, essa escolha? Já que o senhor mencionou que muitas querem a redonda, mas outras já preferem a formato pera. Como é que é escolhido isso?
Então, essa interação entre implante e o tórax e a mama da paciente é que vai nos possibilitar escolher a melhor prótese. Não existe uma melhor prótese de uma maneira geral. Qual que é a melhor prótese para todo mundo? Não existe. Todas elas são excelentes, todos os formatos, todos os tamanhos são excelentes. E essa coesão que vai existir entre implante, mama e formato de tórax que vai dar um resultado mais natural. Inicialmente, as mulheres queriam uma prótese bem redonda, bem marcada. Eu tive aquela prótese bem redondinha. Seria o chamado perfil alto? Não é o formato da prótese sozinho que define, mas a prótese, quanto mais definida, mais artificial ela dava aquele aspecto. E geralmente, em alguns casos, isso a gente conseguir com prótese de perfil muito alto, por exemplo, muito seria cheias. Um perfil alto. Esse é um perfil alto. Ela é quase uma redonda, quase uma bola, digamos assim. Você vê que ela forma um círculo. Essa daqui não, ela já tem uma base um pouquinho mais larga. Isso propicia que a mama se aproxime um pouquinho mais. Então, quanto mais larga o implante, mais as mamas se aproximam. E quanto mais projetada, mais artificial é o aspecto. Então, os 3 formatos, como você citou ali no plasma, os 3 formatos são perfeitos. Depende da gente fazer uma interação e escolher qual o melhor para aquele caso, para aquela paciente. O efeito, às vezes, pode ser diferenciado usando o mesmo implante. Isso mesmo. Né? Usando o mesmo implante em 10 pessoas, nós vamos ter 10 resultados diferentes. Aí que vem a ciência, vem a arte de escolher a prótese ideal. Tá certo, doutor. Daqui a pouquinho eu quero falar também, explicar para o pessoal de casa a questão das incisões, né? É uma escolha também muito importante por parte do cirurgião, acompanhado da proposta, do desejo da paciente, né? E isso a gente explica já depois do intervalo. Viver bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. E Clínica Doutor José Rosa, especializada em varizes. Já estamos de volta, ainda falando sobre os implantes mamários, implantes de silicone. Agora eu queria explicar para o pessoal de casa, doutor Leandro, a questão das incisões, né? Que também é bastante importante. Para colocar o implante, a gente vai ter que atravessar a pele. Então, nós temos 3 opções. A via axilar, que é a menos utilizada. A incisão periareolar, que está em segundo lugar de utilização. E a inframamária, que é a mais utilizada. Isso pensando em pacientes que não têm flacidez de pele, que é só colocar o implante. Certo, e ainda temos a questão da reconstrução, né? Que temos uma incisão diferenciada, a famosa T, mas são em casos específicos, como o da nossa participante de hoje, que trouxe um depoimento muito bacana sobre a reconstrução. Vamos acompanhar, doutor? Meu nome é Vivian Mioto e eu tenho 40 anos. Um dia no banho, eu me tocando, encontrei um nódulo e fiquei preocupada e fui fazer alguns exames. Depois que eu fiz a biópsia, né, com 15 dias chegou o resultado e eu fui mostrar para o meu colega de trabalho. Aí ele falou assim, Vivian, você está com câncer. Ele quis me assustar, né? Eu olhei para ele, eu imaginei, porque, né, eu li, né? Eu fui comentar com a minha irmã e ela, meu Deus, e ficou preocupada. Aí eu falei assim, não, isso aqui eu vou tirar esse carocinho, vou colocar um silicone, né? Vou ficar bonita. Eu fui passando o tempo e eu fui procurando, né, o meu tratamento. Quando chegou o resultado da minha biópsia, né, eu falei assim, olha, eu acho que eu preciso, né, porque no meu trabalho eu tenho muita amizade com o meu chefe. E eu chamei ele na minha sala e falei assim pra ele, dá uma olhada aqui no resultado dessa biópsia. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas você me fala assim, eu falei assim, ué, você queria que eu tivesse o quê, né, arrancando meus cabelos? Vão cair depois, né, mas não agora. Os meus amigos falam que eu não sou normal. É isso que eles dizem pra mim. Peguei o encaminhamento, aí levei até o Barretinho junto com a biópsia, né, o resultado da biópsia. Foi só o que eu precisei. Já fizeram todos os exames e foi muito rápido. Eu acho que demorou mais ou menos uns 2 meses. Eu achei muito rápido. A questão da prótese, ela já está incluída no tratamento, né? É direito de toda mulher que
passa por esse tratamento, ela já tem esse direito. O único motivo que pode acontecer da mulher não sair com a prótese é no caso de comprometimento da musculatura e aí, com isso, não poder colocar a prótese. Mas, do contrário, qualquer mulher que tiver esse diagnóstico e tiver que fazer essa cirurgia, ela vai ter direito à prótese. Até um tempo atrás, essa prótese ela era colocada depois, né? Agora eles já fazem a reconstrução no momento da cirurgia, quando tira o nódulo. E tanto que o meu, eles colocaram nos dois. Nos dois, não foi só na mama que tinha o nódulo. Porque senão ia ficar muito desigual, né? Porque a minha mama era pequena, e aí colocaram uma prótese maior, e aí colocaram no outro também, para não ficar diferente. Pra mim, ficou perfeito. Eu não imaginei que ia ficar tão bom assim. O atendimento é maravilhoso. Desde o faxineiro até o médico, eles são perfeitos. Tem que enfrentar, tem que fazer o tratamento, então eu vou buscar o tratamento, né? E acreditar que vai dar tudo certo. E o meu deu mais do que certo. Eu estou muito feliz com a minha prótese. O caso dela é apenas um caso, né, de reconstrução. Pode ser tanto pelo após a amamentação, tudo mais, mas esse é um dos casos que mais choca a mulher, né, doutor? Perder a mama e de repente se ver ali sem os seios, uma coisa tão feminina. Justamente, a mama está relacionada à feminilidade. Então, uma das utilizações do implante mamário é justamente para a reconstrução mamária. Lembrando que essa reconstrução pode ser feita imediata ou tardia. Não existe a melhor, depende de cada paciente. Então, essa discussão do oncologista com o mastologista que vai determinar se essa reconstrução deve ser imediata ou tardia. Mas é possível reconstruir. É possível, com certeza. A gente tem resultados interessantes nessa parte de reconstrução mamária. Assim como vem também a reconstrução para casos de mulheres que amamentaram, o seio cedeu um pouco e precisa tirar a pele. Vamos mudar esse nome de reconstrução, mas na verdade uma readequação do formato e tamanho de mama. Então é uma coisa que a mama está caída, está mais flácida, então às vezes é necessário não só colocar o implante, mas também reestruturar a mama. Isso envolve a retirada de pele, né? É outra cirurgia a ser realizada. Duas perguntinhas básicas para a gente fechar nosso programa de hoje. É possível fazer o exame da mamografia, quem tem a prótese, e a amamentação atrapalha? Dúvidas muito interessantes. Não. A localização do implante não é na mama, e sim atrás da mama. Então, a localização do implante não tem nada a ver com a intervenção na função da glândula mamária. A glândula mamária continua funcionando normalmente. Acontece que tem pessoas que não têm implante e não conseguem amamentar. E tem algumas pacientes que têm implante e também não conseguem amamentar. Não é o implante que vai determinar isso. A realização dos exames, tanto palpação, ultrassom, mamografia, tudo vida normal após a colocação do implante. E a mamografia, então, é possível, tranquilamente? Sim, com certeza. E deve ser realizada, inclusive, para avaliação não só da mama, mas também do implante. Olha, o assunto é muito amplo, doutor Leandro. Deixo o espaço aqui para o senhor retornar ao nosso programa, sanar as dúvidas das mulheres. Temos muito assunto pela frente ainda. Agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Com certeza. Agradeço a oportunidade e vamos voltar mais vezes. Tá certo, então este foi o nosso Viver Bem de hoje, falando sobre os implantes de silicone mamários, né, para deixar a mulherada ainda mais bonita. Agradeço a sua companhia, sábado que vem nós estamos de volta com mais Viver Bem. Tchau!